Boa noite, bom dia, seja qual é o país que você vive. Aqui onde que eu vivo é boa noite agora, são 8 horas da noite. E agora, meus irmãos, eu tenho uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Tenho a certeza que vai mudar a sua vida. Porque esta palavra mudou a minha também. Esta palavra mudou a minha vida, mudou a minha história. Vou começar pelo o meu testemunho. Eu recebi um chamado, eu tinha 5 anos de idade. Deus disse que eu haveria de pregar o Evangelho na Europa. Eu estava em África. Eu sou moçambicana, minha mãe é Suaze. E quando Deus falou isso, eu estava a dormir. Acordei de manhã, contei para os meus pais, minha avó, o que Deus tinha dito. E Ele tinha me mandado também para seguir, começar a seguir a Ele na igreja. E na altura, na zona onde que nós morávamos, só tínhamos uma única igreja grande, né? Era católica. Todos nós hoje somos, como é que a gente chamamos? Somos crentes. E no passado, todos nós começamos na igreja mãe, que é a igreja católica, né? Porque os crentes ainda não tínhamos a força suficiente para combatermos o mal, né? Do catolicismo. Eu me lembro a minha mãe e o meu pai, minha avó, todos já dizerem que era impossível o que eu estava a dizer, porque estávamos a passar as dificuldades muito grandes, em que meu pai e a minha mãe, meus avós, eram crentes, iam à igreja também, né? Mas quando eu lhes disse, àquela altura, que eu tinha 5 anitos, todos tinham desistido do Senhor. E eu me lembro que a minha mãe, ela estava fazendo as bebidas africanas para poder sobreviver, porque passávamos por dificuldades. E ela vendia aquilo que é para ajudar em casa. Então ela tinha se desistido do Senhor, mas eles tinham sido crentes, tinham deixado já, porque não viam resultados na igreja. A vida cada vez ficava mais dura para eles e para nós, como os filhos. Eu me lembro eles já dizerem que com que dinheiro, com que passaporte, e a minha avó a dizer que, olha, eu agora já tenho 105 anos e nunca tirei nem sequer um bilhete de identidade, porque por falta do dinheiro, porque cada vez que eu tenho algum, tenho que usar para uma coisa, aplicar numa coisa, sair na outra, assim. E agora você quer nos dizer ou nos convencer que só você, nesta família, é que vais viajar para a Europa e pregar lá o Evangelho?
Bom, na altura eu não soube nem dizer nem sim nem não, pelo contrário, fiquei já em dúvida. O testemunho que eu estou aqui a contar é para os irmãos saberem e verem que o diabo é mentiroso. E o diabo não facilita quando ele sabe que você tem um chamado na sua vida, porque nós todos temos o chamado. Temos diferentes chamados. O que acontece? Satanás vai fazer tudo por tudo, pôr os pedregulhos e montanha, criar muros e fazer tudo que é para a pessoa não ter a sua bênção, nunca ver. E agora, com esta base, meus irmãos, não foi fácil. Comecei a ir para a igreja, na minha casa ninguém queria me acompanhar. Eu fui me apresentar no padre lá na igreja, eu me lembro, era pequena e tinha que acordar às 7 horas que começava a igreja lá. Ninguém me acordava, mas Deus me acordava. Eu acordava sozinha, vestia-me sozinha. Pode imaginar uma criança de 5 anos, a gente não sabe se arranjar ainda. Mal lavava a cara ainda, né? E Satanás já fazia isso que é para eu ser rida na igreja, que é para poder sair para fora e voltar para o mundo. Porque nós chamamos o mundo e chamamos né, o mundo espiritual e o mundo, né? Quando estamos em Deus, estamos no mundo espiritual, né? No mundo terreno daqui. Então Satanás faz tudo por tudo só para a gente não atingir, e isto complica bastante. Quando ele falou isso, como os meus pais já não acreditavam em Deus, na minha casa todos, ninguém, os meus irmãos mais velhos, ninguém acreditava em Deus. A primeira coisa que Satanás pôs o pedregulho para piorar a situação, para mostrar que aqui não há saída. Você nunca vai conseguir ir para a Europa nenhuma. Foi a minha avó chamar o curandeiro, que era a tradição africana de ano em ano, que eles pensam que dá sorte, em que tira o azar, em que passam a ser prósperos. Mas o que eles não veem é que ficam cegos, são cegos. É uma maneira de Satanás cegar o povo africano, brasileiro ou mexicano, sei lá, praticarem o ocultismo. E então, com isso, o que acontece? Com isso, acontece que põe muitos pedregulhos. Então, meu avô, meu pai, chamaram lá o curandeiro, que é para poder fazer lá os trabalhos lá em casa. E o curandeiro veio. Quando se manifestou, porque o africano treme quando faz aqueles serviços, aqueles trabalhos, ele treme primeiro, né? E depois diz que é uma outra pessoa. A mesma pessoa começa a estremecer e fica geralmente assim com um rabo de cavalo. E depois se bate assim, e às vezes a voz já sai criança ou sai uma voz de adulto, depende, né? Eu me lembro que manifestou-se lá um espírito nessa altura
o Espírito exigiu que, desta vez, para tirar todo o azar de casa, tinha que ser oferecido uma menina virgem, pequena, de 4 a 5 anos, o máximo. E eu, tendo o chamado de Deus, e eu sendo a pessoa mais pequena de lá de casa, tinha 5, e tudo só apontava para mim. O demônio queria uma menina ser oferecido. E agora que a porca trancou o rabo, eu estou a ir estou em Cristo Jesus, e comecei, né? Estou a ir para a igreja todos os domingos. Não lia nada em casa porque não sabia também ler ainda. E agora manifesta-se um demônio e quer uma menina da minha idade, e lá em casa não havia, só havia, tudo apontava só para mim. E com isto, o que aconteceu? A minha avó e o meu próprio pai, a minha mãe não queria, estava a lutar contra o meu pai, contra a mãe dele. Mas o meu pai era pai. Então, com a mãe dele, eu me lembro que o curandeiro estava sentado no chão, porque sempre pobre, desgraçado. O demônio nunca tem nada. Estava numa esteira sentado, quando eu fui levada, conduzida, para pôr em frente do demônio, que é para ele fazer os trabalhos. Quando eles fizeram isso, Deus se meteu na hora. Quando me põe lá para sentar em frente do curandeiro, nas pernas, não sei, já não me lembro mais, mas era assim ao lado, em cima das pernas do curandeiro, que é para poderem fazer a feitiçaria ali. E eu me lembro que o próprio demônio negou. Disse: esta aqui não. Esta não pode. Esta não. E eles queriam tanto serem prósperos ao demônio, agradar a Satanás lá em casa, que a minha mãe tinha traído na mesma altura. A minha mãe só soube naquela hora que o meu pai tinha traído a ela e tinha engravidado uma outra senhora, que eles lá não tinham Deus. O meu pai confessa a mãe dele, confessa a minha mãe, mas como o curandeiro estava ali sentado, eles, em toda a força, queriam só se livrarem do mal, achavam eles. Então, o meu pai confessa que, olha, eu traí-te, me desculpa, mas já que o demônio não aceita esta aqui, mas tem uma outra, que é da mesma idade. Então, a minha mãe, com aquela trapalhiça toda, porque eles estavam lá, acreditavam que aquilo dava sorte, o meu pai saiu correndo, foi ter lá com a amante dele e trouxe a coitada de lá e puseram ali, fizeram todas as cerimônias do diabo. Ela que carregou o demônio.
eu fiquei livre, graças a Deus. Deus é todo poderoso. E passando uns dias, o meu pai, porque a minha avó e o meu pai passaram a odiar-me de uma tal maneira que não pareciam mais a minha família. E o que eles... Então, aquele ódio, aquela carga, aquele mal olhado... Olha, Deus permitiu que o meu pai fosse assassinado por 9 homens. Era sangue por todos os lados. Ele morreu de pé, porque eles lhe assassinaram com zagaia. Zagaia é uma faca em triângulo, em forma de triângulo, aguda, em que os africanos eles põem num pau, pode ser 2 metros, 2 metros e meio portanto, de comprimento, e a frente com a faca aguda de 3, tipo triângulo, a flecha. E então, o meu pai morreu na casa de uma amante. Ele, de vez em quando, mentia a minha mãe e dizia que ia em serviço para minha mãe fazer uma mala. Ela fazia a mala, ele ia ficar lá na amante uma semana. Mas depois dessa cerimônia dele ter entrego a outra miúda, ele ia entrando lá depois do serviço. Ele nem tinha viajado para longe, mas ele mentia sempre a dizer que viajava para longe. Portanto, na altura estávamos na Suazilândia, e Suazilândia para a África do Sul também não é muito longe, mas não é perto também. Não é assim tão perto. Depende da zona onde é que a pessoa vai trabalhar na África do Sul. Então, ele, ao entrar, porque ele estava na Suázi, ao entrar na casa da amante, estavam 9 homens à espera dele na escuridão, porque em África, a partir das 5 horas, é escuro. Então, os 9 homens, cada um tinha a sua zagaia. Então, aquelas flechas metiam no corpo, atravessava aquilo e ficava no chão. Entrava, passava, atravessava e ficava no chão. E o pau ficava enfiado no corpo do meu pai. Da maneira que quando ouviram aqueles gritos, muita dor, chamaram a vizinhança e vieram já jornalistas. Naquele tempo não havia vídeos nem televisão, e encontraram meu pai quase morto. Ainda não estava morto, mas o sangue dizem que escorria, que era preto e branco, a gente não podíamos ver bem, né, os jornais. E ele foi levado para o hospital. E ao ser levado para o hospital, no caminho ele ainda disse que quando eu atingisse uma idade assim de 16 ou 17, 15 anos, que lá é assim, e eu teria que ser vendida outra vez, mais um erro. E isto vendida como ser dado um esposo,
e eles ganharem 15 bois. E aquilo valia muito e ainda vale hoje. 15 bois, e deixou isso aí como herança para mim. Eu disse, misericórdia. Não aconteceu, não. Eu disse, mãe, eu não quero que isto aconteça. A minha mãe teve que me levar para Maputo, para Moçambique, às corridas, a desviar-se da minha avó. Mas ela também, quando eu cheguei em Moçambique, passando uns 2 meses, ela também morreu, a minha avó. Então fiquei livre da confusão, portanto, da feitiçaria, preparada pela minha própria família. E aí fui crescendo com muitas dificuldades, muitas mesmo. Fui crescendo com muitas dificuldades em casa de uma tia, e chego lá, a tia era normal, estava casada com um enfermeiro, o enfermeiro trabalhava no Hospital Central, o meu tio no laboratório, a minha tia era normal, dona de casa. Quando eu chego lá, passando 3 meses, a minha tia era muito gorda, levanta-se, corre, estava calor assim por volta de 2 horas da tarde, era depois do almoço. Ela corre e nós também corremos atrás dela, que ela só estava com sutiã e uma saia de peliçada. E correu, entrou na Costa de Sol, numa praia chamada Costa de Sol. E nos vimos entrar numa parte muito agressiva. Estava lá uma chapa assim que, cuidado com o tubarão. Aqui não se pode tomar banho, né? Porque tem tubarão. E foi exatamente ali onde que ela entrou. Ela entrou ali e sumiu. E o meu tio, desesperado, perguntou a toda a gente, porque viu também ela entrar ali. E então lhe deram outra coisa diabólica. Disseram que o conselho diabólico que deveria contactar um curandeiro e ir e levar a família toda, irmos lá, ficar lá naquela praia, o curandeiro a tocar aquelas músicas do demônio. E lá fizemos aquilo, e era obrigada a ir. E fomos lá, e o curandeiro lá com a equipa dele, lá tocava aquilo até de manhã. Meu Deus do céu! Durante 3 meses que faziam isto, portanto, quando o meu tio estava de folga, só tinham que fazer quando ele estava de folga. Passando os 3 meses, veio uma onda muito grande. A onda bateu 1 e 2, eram 7 da manhã. A terceira vez, vem a onda e cai ali uma mulher ali. A minha tia entrou com uma saia peliçada, mas ela ficou lá no mar transformada. Ela saiu já preparada, a curandeira, a satanista. Ela saiu, entrou com cabelo, ela tinha cabelo grande, assim, fazia assim um risco meio, e apanhava assim o cabelo, fazia uma trança deste lado e daquele. E quando ela sai dali, ela tinha o cabelo todo vermelhado com argila, todo avermelhado, e todo assim tipo rasta. E ela trazia coisas assim atravessados, assim os búzios atravessados, e saiu com capulanas. Ela caiu ali.
E então o curandeiro disse que não poderia ninguém falar com ela nem perguntar de onde é que ela esteve, como é que ela sai com esta roupa, como é que aconteceu, como é que ela permaneceu no mar, no fundo do mar, até 3 meses. Então aconselhou o curandeiro que ia levar a ela para lhe tratar, ou sei lá, para lhe fazer de curandeira mais poderosa de Moçambique. E assim foi. E ela ali ficou no curandeiro 6 meses. E depois meu tio lá pagou e ela voltou para casa. Porque quando saiu do mar, ela não falava. Perdeu a fala, só olhava. Mas depois dos 6 meses estando lá no diabo também, né? E ela começou a falar, ela quando veio já falava. E aí ela montou dentro da casa, nós vivíamos perto do aeroporto o grande de Maputo, ficou Maputo, né? Naquele tempo era Lourenço Marques, o aeroporto de Lourenço Marques, que se chamava. E aí morávamos ali ao pé, era a cidade. E eu me lembro lá no quintal, meu tio montou uma casa redonda, capim em cima, e a minha tia arrumou lá aquelas coisas que recebeu do curandeiro, que também veio com aquilo no mar, né? Trazia um cesto também redondo, assim, cheio de coisas, búzios e outras coisas. E montou lá. E quando meu tio foi publicar isto no jornal, contar no jornal, ela ficou muito famosa, que vinham pessoas de toda a África para receberem a bênção satânica nela. E ela começou-me a olhar com os olhos, tinha uma raiva de mim que me batia de dia e de noite. Bastava não estar assim ninguém perto lá em casa. Era só porrada todos os dias. A minha mãe estava na Suácia. E eu já não sabia mais o que fazer. Aquele demônio me odiava que estava nela. Me odiava muito mesmo, ao ponto de eu chegar, eu achava, talvez não estou lhe agradar, a varrer o quintal às 3 da manhã com um candeeiro, né, de petróleo. Um dia o meu tio viu, disse: o que se passa? Você está a varrer o quintal às 3 da manhã? Eu já tinha acabado. Eu disse, comecei a chorar só. E ele percebeu que algo estava-se a passar ali e perguntou à mulher, disse: essa criança por que está magra, feinha, assim, seca? E ela dizia que não sabia, e dizia que eu comia muito, em que passava a vida só a comer, e ela estava a mentir, porque ela, além de ser curandeira, ainda fazia um negócio de carvão e lenha. Ia comprar todas as manhãs. Tinha já uma pessoa que vendia para ela, uma pessoa fixa, onde que ela comprava isso, portanto, nos caminhos de ferro. A pessoa trazia aquilo e ela comprava aqueles molhos muito grandes. E eu é que tinha que ir buscar aquilo enquanto ela está fazendo os trabalhos do diabo. E eu ficava ali, né, a fazer aqueles trabalhos, de ir buscar a lenha e carvão até. Enquanto isso, se eu não acabasse fazer tal trabalho, ela não me dava nem água nem pão. E eu ficava até às 6 horas porque era pequena. Era pequena.
e não comia nada e ficava seca e ela dizia que eu comia demais. E se meu tio não viesse, os filhos dela eram grandes, já trabalhavam, alguns eram casados. E se ninguém viesse lá naquela casa, porque o meu tio trabalhava em turnos, eu não comia, dormia assim com fome, batida, arranhada, porque atrasei de trazer aquela lenha e tudo. Passei mal, pronto. Aí ponho a pedra. Agora vamos ao texto do Senhor, onde é que eu quero chegar. Se os irmãos querem me acompanhar, eu tenho aqui, portanto, escrevi aqui os textos que é igualzinho ao testemunho que eu estou a contar. Portanto, é o Gênesis 15 aqui, e o Êxodo 3, versículo 13 e 14, e o Êxodo 4, portanto, de 1 a 31, e o Êxodo 5, 22 a 23, e o Salmo 105, o versículo a partir de 23 a 45, e 2 Coríntios 4, versículo 4, e o Êxodo 8, do versículo 1 a 32, esses são, pelo menos para hoje, chega, porque tem mais, mas chega para hoje. Se não acompanharam, por favor, é o Gênesis 15 e é o Êxodo 3, versículo 13 e 14, o Êxodo 4, o versículo 1 a 31, o Êxodo 5, 22 a 23 e Salmo 105, 23 a 45, e o 2 Coríntios 4, versículo 4, e o Êxodo 8, versículo 1 a 32. Portanto, estou a repetir isto, que é para os irmãos poderem acompanhar melhor e também lerem essas escrituras, porque vão mudar a vossa vida para quem está a passar mal e não sabe o porquê. Isto é o seguinte: no Gênesis 15, Deus profetizou que o Abraão ainda não tinha filhos, haveria de ter filhos, em que os filhos haveriam de ficarem presos por 400 anos no Egito. E aqui, depois o resto dos versículos, os filhos de Israel já estão no Egito. E no Egito nasce Moisés. Satanás já não quer, porque sabia que Deus tinha um plano com Moisés. E nasce na altura que é proibido já nascer os homens. Só podiam nascer as raparigas naquele tempo.
e ele, Moisés, é atirado na manjedoura, num cesto, é jogado assim na água pela mãe, porque não podia ver aos 3 meses. Até os 3 meses ele foi escondido, mas a criança chorava, era voz homem, aquela voz grossa, não podiam mais manter, senão os vizinhos iam queixar a Faraó e eles eram mortos. E então decidiram meter a criança para crescer no palácio. Foi levada com a filha do Faraó no palácio. Moisés cresceu no palácio do Faraó. Por que que Deus permitiu que Moisés crescesse no palácio de Faraó? Deus permitiu isso para que Moisés aprendesse a cultura, aprendesse a estratégia do Egito, aprendesse toda a manobra da feitiçaria do diabo, aprendesse os deuses que eram adorados lá, que não eram deuses verdadeiros. Ele cresceu no palácio, ele sabia disso, ele viu isso, ele andava, ele comia a maneira egípcia, tudo, e vestia-se como os egípcios. Mas como ele tinha um chamado, quando nós temos um chamado, começa a arder, e quando chega o tempo, ninguém pode se escapar. A única coisa que acontece é recuar, às vezes. Mas o chamado, quando chega, a pessoa quer, de todas as maneiras, estar numa igreja, se converter a Deus. E muitas das vezes, para isso acontecer, é porque alguém ora por nós, de dia e de noite, jejua, faz tudo, para que a gente muda, para que haja uma mudança em nós, para que a gente receba o Espírito Santo, para que a gente receba o amor de Deus em nós. Mas a pergunta é: receber o amor de Deus e receber o Espírito Santo, estar dentro de uma igreja, é somente isso? Não. Então, os filhos de Israel, por causa de José e da fome, todos imigraram lá. O Jacó já estava lá, o José já estava lá, virou ministro e tudo, mas antes de virar ministro também ficou 13 anos preso na prisão sem fazer nada. E Deus lhe deu uma habilidade dele interpretar os sonhos. E foi assim que ele conseguiu sair da cadeia, mas quando já tinha chegado o tempo dele também. E durante aquele tempo, desde o Abraão, Isaac e Jacó, foram muita assim de geração em geração, e todos louvavam a Deus e construíam um altar de pedras ao Senhor, mas louvavam a Deus, temiam a Deus, essas pessoas. Quando chegaram no Egito, temiam, José temia Deus. E o pai, quando chegou com os irmãos, temiam a Deus. Mas assim o tempo foi se passando
O povo de Deus esqueceu de Deus porque já não havia quem pregasse e quem falasse de Deus para eles. Eles esqueceram. Eles louvavam os demônios lá, os deuses lá do Egito, comiam a comida da cultura egípcia e chegou uma altura que foram escravizados. Quando foram escravizados, Deus mesmo que já meteu o furor nos egípcios, porque o povo de Deus começou a multiplicar-se muito. Se lerem estas escrituras que eu passei aqui, e eram fortes e trabalhavam lá na escravatura, mas comiam, bebiam, e eles se contentavam com isso. Eles eram escravos, ficaram escravizados, porque os egípcios tiveram medo deles. Começaram-se a multiplicar bastante, então os egípcios começaram a matar os filhos, a maltratar a eles de uma tal maneira. Eles já não conheciam a Deus, mas com tanta pressão que eles tiveram ali, a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Quando clamaram ao Senhor, Moisés também já estava cheio de raiva, estava ardendo por dentro e já não queria mais ser egípcio. Ele já queria abandonar o palácio e tudo, tanto que ele também matou já um egípcio a defender os hebreus. E no dia seguinte ele pensava que ninguém viu. No dia seguinte encontrou mais outros lá, a confusão, a lutar, sei lá, tinham. E o Moisés, quando ele viu o Moisés, ele disse: o quê? Você quer também me matar a mim como mataste o outro? Moisés teve medo, fugiu. E quando Moisés fugiu, foi num mato assim, né? Onde ele esteve, não estava ninguém. Ouviu só a voz de Deus a falar, a dizer para ele tirar as sandálias. Foi a primeira coisa que Deus falou para ele: tira as sandálias. Chamou 3 vezes: Moisés, Moisés. E quando ele olhou para cima, disse: tira as sandálias. As sandálias era o quê? Era proteção para os pés, para a pessoa não ser picada. Foi tirar as sandálias para entrar na conversão, se converter a Deus, o Todo-Poderoso. E ele falou, disse: vai falar, volta para o Egito, vai tirar o meu povo de lá, vai dizer ao faraó para deixar o meu povo ir embora. E ele, Moisés, aceitou. Ele disse: tá tudo bom, eu vou dizer para o faraó deixar o povo ir embora. Mas quando eu chegar lá na corte do faraó, vou dizer quem que foi que me mandou. Como é que você se chama? Vou dizer quem foi. E Deus lhe disse: digas ao faraó que eu sou quem sou, sou quem sou,
é que me mandou para você deixar o meu povo ir embora. Por que Moisés também perguntou isso? Como é que você se chama? Ele também já não sabia que existia o Deus Todo Altíssimo. Não sabia o nome dele. Porque ele também estava envolvido no ocultismo do Egito. Ele louvava aqueles deuses todos, aquela proteção que eles achavam também. Ele estava envolvido. Mas isso acontece também conosco. E quando Moisés foi para lá, se lerem aqui essas escrituras, vão ver quantas demonstrações que Moisés teve que fazer para se livrar e tirar o povo do Egito, fora do Egito. Não foi fácil. Será que Deus não tinha capacidade para tirar de uma vez? Convencer o faraó? Deus tinha. Mas Deus estava a treinar o Moisés. Aí começou todas as dificuldades. Enquanto ele não deixava, Faraó não deixava o povo sair, o povo tinha que acordar, trabalhar bem pesado. E Moisés lá ia lá para o corte fazer aquelas demonstrações todas. É o que acontece quando a gente entregamos a nossa vida a Cristo. A gente chegamos na igreja ou num pastor diz assim, olha, diga assim que eu entrego a minha vida a Cristo. A partir de hoje, Jesus Cristo é meu único, suficiente Salvador. E o diabo se ri, diz que agora vai só ser assim mesmo. Só basta você falar que Cristo é seu suficiente Salvador, é suficiente isso? Você começa a querer ler a Bíblia como o pastor te manda ler ou a pastora, você adormece. Você quer fazer o jejum, porque ouve já dizer que os irmãos jejuam, fazem jejum de Jesus, de Moisés, e a de Daniel, são jejuns muito famosos, e você quer também fazer os mesmos. Você não tem tempo. Porque o teu serviço, o diabo vai falar aqui, atacar na mente, vai dizer que você não tem tempo lá no serviço. O que você vai dizer os colegas na hora do almoço? Vão dizer vamos almoçar e você vai dizer que está de jejum de quê? Está a jejuar o quê? E quando chega em casa, você fica muito atarefada se for uma mulher. As crianças para lavar, para cozinhar, a casa para limpar tudo, a roupa para lavar. Você só fica atarefada até a meia-noite, se não for a 1. A hora de ir pegar a Bíblia, a primeira palavra quando você chama meu Deus, é quando você adormeceu. É o que acontece. E muitos pastores, como eu, quando a gente começa também, passamos por mesma coisa. O que isto quer dizer? Que a gente
estamos ainda na corte do faraó. Estamos a fazer as mesmas demonstrações que Moisés também estava a fazer. E o diabo não facilita combater faraó dentro do seu próprio local, no corte. A gente não consegue. É por isso que Deus levou o seu povo, levou Moisés, disse: você vai ser pastor. Você é pastor, vai levar esse povo aqui. Mas você vai ser pastor lá no deserto. Não vai ser dentro de uma casa, não, de luxo, não. Lá no mato, lá no deserto, você vai andar com eles. Por 40 anos. Não estava fácil. Deus estava a treinar o povo. O povo não conhecia a Deus. O povo tinha se esquecido de Deus. O povo tinha que ser treinado por Deus. Moisés, o próprio Moisés, recebeu, era pastor e tudo. E Deus lhe chamou para lhe matar quando ele estava casado com a Zepura lá. Que o filho não estava circuncidado, já não sei porque vivo aqui na Europa, dizer essa palavra, mas era um corte na carne. Tinha que ser feito para mostrar que são filhos de Deus. E então, Moisés ouvia a dizer esse corte, mas nunca fez e não sabia. E não fez no seu filho. E Deus lhe mandou chamar para lhe matar. E ele era pastor. E por último também quem matou Moisés foi o próprio Deus. Não é fácil. Quando você se converta, é quando as coisas começam. A pessoa começa a pensar, mas quando eu estava no mundo, a coisa parecia tudo mais fácil, a minha vida. Agora entreguei a minha vida a Jesus, tudo vem contra mim. E há pessoas que entregam a sua vida a Jesus e por verem, por começar a batalha espiritual, porque não se sabe, depende de cada pessoa. A pessoa pode estar na batalha espiritual toda a vida. E a quem pode estar no corte de Faraó toda a vida e nunca chegar de sair e ir para a terra prometida. E então é um combate, meus irmãos, não é fácil. Se você está a passar por isso, você entregou a sua vida a Cristo, está a acontecer tudo, parece tudo ao contrário, você até perde tudo, até marido, até filhos, até avó, até pai, até chegam a morrer, toda a família ficar você sozinha. A palavra que eu tenho aqui é só. Continua, não desiste. Você vai vencer. Vai sair do corte de Faraó. Você vai para a terra prometida. Leve o que levar, nem que for 40 anos, nem que for 100, você vai. Permanece em Deus. Não há outra saída. Não existe. Só temos uma. A única saída é só Jesus Cristo. Agora, se a gente desistirmos de Deus, a gente morre, vai para o inferno. É o que o diabo quer. A batalha espiritual não é fácil. A gente não está a lidar com uma pessoa que a gente vê. A gente está a lidar com um inimigo invisível. E não é fácil.
As flechas vêm por todos os lados. A gente não sabe de onde é que vem e quem está a atirar. A gente não vê. Meus irmãos, permaneçam em Cristo. Em Cristo que há vida. A gente diz assim, já estou em Cristo. Há muitos irmãos permanecem na corte, permanecem no Egito, permanecem na cultura adorar os outros deuses, desistem, levam essa Bíblia, jogam fora. Porque as coisas se complicam demais. E eles preferem ficar na escravatura no Egito, não saírem para a terra prometida. Alguns pastores pregam o evangelho já lá no corte de Faraó, assim como Moisés fez aquelas demonstrações todas. E quando você está a pregar o evangelho lá no corte de Faraó, você ainda não está livre. Você só sentiu o chamado, mas você não está a servir a Deus. Você está a servir o diabo, porque na corte de Faraó há lá muitos deuses ainda para serem louvados, muitos demônios para se combaterem. E eles te combatem a ti. E a gente vê o pastor a cair também. Ou a pastora. Até a quem já se suicida. Chega a suicidar-se por não conseguir lidar-se com a corte lá do Faraó, não conseguir sair do Egito. Vê que as coisas estão quentes, as flechas saem por todos os lados e perde o caminho. A pessoa nunca sai do Egito. E quando quer usar a Bíblia, que é a palavra de Deus, Moisés dizia assim, deixa o meu povo ir. A gente, na Bíblia, com a Bíblia na mão e a oração, é a mesma coisa. A gente tem que orar, temos que jejuar, temos que ponderar, e temos que ser espiritual, e temos que perdoar. E as provocações até de vizinhos, de irmãos e tudo, todos vêm contra nós. No dia que a gente diz assim, eu recebi Jesus, a partir de hoje é meu Salvador, né? Jesus é meu Salvador, meu Cristo. Eu sou lavada com o sangue de Jesus. E sangue de Jesus, e eu já estou em Cristo. Em Cristo eu sou uma nova criatura. O diabo diz assim, é mesmo? É mesmo? Ai, 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 ai. Vamos ver. Vamos ver se você vai aguentar. Aí é que começa a batalha espiritual daquela na corte do Faraó. Aquelas demonstrações, você vai ver sombras também cá fora. Você, aqueles espíritos dos teus antepassados, aquela cultura dos teus pais que eles adoravam aqueles deuses pequenos, os demônios, faziam aquelas cerimônias de ano em ano, aquilo tudo vai se levantar contra você. Vai querer te puxar. E você não vai sair do Egito. Há quem não consegue. Há quem não consegue. E morre no Egito, vai para o inferno. Meu irmão, minha irmã, luta, combate, a batalha. E a melhor maneira de combater isto tudo é com a calma e pensar.
Se meu Deus é meu Deus, Ele que me chamou, Ele, a batalha não é minha, é dele. Porque Deus vai usar a batalha, vai usar tudo aquilo que você tem. No Moisés ele usou já não sei em português, usou o cajado. Deus vai usar aquilo que você tem para te livrar, para te converter, para te treinar. Pode ser escola, pode ser trabalho, pode ser. Ele vai usar uma coisa que você tem. Deus vai usar. Deus não deu a Moisés. Usou o que Moisés já tinha. Amém? Esta era a palavra de hoje. Aqui com a pastora Débora, em nome de Jesus. Amém.